Fala vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo, eu sou Gabriel Silva do canal Sentimento Não Para e hoje falaremos sobre o pré-jogo entre Vasco e Botafogo. Então curta, comenta e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Bom, o Vasco vai a campo sábado no estádio Mané Garrincha às 18h30 contra o Botafogo. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, do treinador Fernando Diniz, teve aí um pouquinho mais de um mês de treinamento, férias, onde o Fernando Diniz passou a conhecer um pouco mais o elenco, passou a conhecer um pouco mais os jogadores e os jogadores passaram a conhecer mais o Fernando Diniz, porque antes o calendário era muito curto, tinha muitos jogos e o prazo de treino era muito curto. Então essa parada foi essencial para o time do Vasco e para o treinador. O Vasco do treinador Fernando Diniz vai repetir a mesma escalação que venceu o São Paulo pela última rodada antes da parada para o Mundial, que o Vasco ganhou de 3-1 lá dentro do Morumbi, onde o Vasco fez uma excelente partida. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. O Léo Jardim, que teve seu contrato renovado até 2030, como já falamos no vídeo anterior, ele conseguiu renovar seu contrato, o Vasco fez um esforço e conseguiu a renovação. E Coutinho também conseguiu renovar o seu contrato. Então o Admar, que é o diretor executivo do Vasco, em menos de um mês de trabalho, conseguiu desembolar algumas coisas que já estavam emperradas, como a renovação de Léo Jardim, que já vinha se arrastando, essa renovação do Felipe Coutinho, que também se arrastava, mas não dependia somente do Vasco, e contratou, por enquanto, a nossa primeira contratação nessa janela, que foi o Thiago Mendes. Então, em um mês de trabalho, o Admar conseguiu desenvolver ali alguma coisa no futebol do Vasco nesse período. E o Vasco vai muito confiante para esse jogo, o torcedor do Vasco está muito confiante para essa partida. É uma partida difícil, uma partida que a gente vai pegar um Botafogo voltando do Mundial, um Botafogo que venceu o Paris Saint-Germain, é um Botafogo que já está com esse elenco já desde o ano passado, ano retrasado também alguns jogadores, porém, Botafogo um pouco mudado. Botafogo que depois desse Mundial perdeu alguns jogadores importantes, como o Igor Jesus, que vai jogar o campeonato inglês, como o Jair, que também vai jogar o campeonato inglês. Então a escalação do Botafogo provavelmente deve ser essa: John, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Montoro e Arthur Cabral. Alguns jogadores que a gente já conhece, como o Savarino, que é um jogador antigo do Botafogo, o Marlon Freitas, Alex Telles, o Gregory, Alexander Barbosa, o John, são alguns jogadores recentes do time passado do Botafogo que nós torcedores já conhecemos. Então são alguns jogadores perigosos, igual o Savarino, um jogador meio-campo muito bom, muito talentoso, onde eu acredito que do setor ofensivo do Botafogo vai ser o jogador que vai dar um pouquinho mais de trabalho. É aquele meio-campo que tem aquele passe um pouco mais refinado, é aquele jogador que acelera quando tem que acelerar. Então é um treinador um Botafogo que pode ter um treinador novo na beira de campo. O filho do Ancelotti provavelmente vai estrear nessa partida contra o Vasco no sábado. Então a gente sabe que quando um treinador estreia, os ânimos do time ficam à flor da pele, o ânimo do time, o pensamento muda em busca da vitória. O jogador se entrega mais, mostrando mais serviço para o treinador que ainda não conhece. Então o vídeo é esse: o Vasco vai jogar às 6h30 contra o Botafogo no estádio Mané Garrincha. Curta, se inscreva e compartilhe. E Vasco, vamos em busca dessa vitória na retomada do Brasileiro. O sentimento não pode parar.